nossa aula passada, nós discutimos sobre as substâncias psicoativas, sobre como são diversos os usos das substâncias psicoativas, como são diversas as situações de uso, as expectativas, as experiências. Nós falamos também de quais são os critérios para o diagnóstico do transtorno relacionado aos usos de substâncias, e pensamos em exemplos de como acontecem esses transtornos. Na aula de hoje, olhando para a perspectiva do cuidado, no nosso primeiro vídeo, nós problematizamos algumas das posições predominantes em relação às substâncias. No nosso segundo vídeo, nós vimos o exemplo do Gabor Maté, olhando muito mais para o cuidado com as pessoas que fazem uso da substância e o lugar da substância na questão do alívio da dor, do que para um combate ao uso da substância em si. Depois nós vimos exemplos de países como Suíça e Portugal, que desenvolveram políticas buscando a reinserção social e o cuidado com a saúde das pessoas que têm problemas decorrentes dos usos de substâncias. E no vídeo anterior foi o vídeo do Conselho de Psicologia, contando sobre essa relação das substâncias com a cidadania. Agora, para finalizar, eu vou definir qual que é a perspectiva que nós estamos seguindo para o cuidado com pessoas que fazem uso de substâncias, que é a perspectiva que nós chamamos de redução de danos. Reconhecendo que nos usos que algumas pessoas fazem das substâncias acontecem danos, e danos prejudiciais, danos que são significativos para a pessoa e para outras pessoas que também podem ter prejuízos na relação com ela, O que é a perspectiva da redução de danos? A redução de danos é um conjunto de medidas de saúde que busca minimizar as consequências prejudiciais dos usos de substâncias psicoativas. Então, a gente escuta a pessoa, escuta como é a experiência da pessoa no uso daquelas substâncias, escuta quais são os sentidos, que lugar as substâncias têm na vida daquela pessoa hoje, escuta a história da relação da pessoa com aquela substância, e aí pensa quais são as consequências prejudiciais que estão presentes nesses contextos de consumo e como essas consequências podem ser minimizadas e progressivamente, e pensando em um plano em que a gente vai interferindo nessas consequências prejudiciais. Nisso que a gente vai pensando num plano, a gente elabora, então, projetos terapêuticos, e são projetos terapêuticos flexíveis. Eu não tenho uma série de passo a passo e uma meta para cada pessoa que chega com um transtorno. Não, eu preciso primeiro escutar como é aquela experiência, como é aquele contexto. E pensando na singularidade daquela situação, é a elaboração de projeto terapêutico. O objetivo é o cuidado, e isso contrasta com muitos programas, que colocam a abstinência como uma meta exclusiva. A meta é que a pessoa pare de usar, esse é o método. Na verdade, a nossa meta é o cuidado. Há pessoas que, decidindo parar de usar, vão receber ajuda para parar de usar. Mas caso alguém diga, eu não quero parar de usar, eu não vou conseguir parar de usar, não é isso que eu estou buscando, não é que a pessoa, então vai para casa, porque a nossa meta é que você pare de usar. Não, a meta é o cuidado. A pessoa ela pode continuar usando a substância e ela vai ter orientações de maneiras mais seguras de usar aquela substância. Ela vai ter orientações caso ela queira reduzir aos poucos. Ela vai ter orientações sobre que situações é importante evitar aquela substância e assim por diante. Informações e autonomia são a combinação que a gente busca. Ela tem informações sobre como é aquela substância no organismo, quais são os problemas de saúde que podem acontecer, quais são os problemas de saúde do uso imediato, do uso a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, quais são as possibilidades de tratamento para que ela diminua, quais são as possibilidades para que ela interrompa, que ela tem sim os direitos dela, que ela pode sempre participar, dialogar, escolher no tratamento. Informações, autonomia e promoção de direitos. Esse é o foco da perspectiva da redução de danos. Nas referências técnicas para atuação de psicólogos em políticas públicas sobre álcool e outras drogas, é dito assim:
Não é aceitável que a abstinência seja, ao mesmo tempo, a pré-condição e a meta a ser atingida pelos usuários de drogas para que seus direitos sejam garantidos. Porque muitas vezes, assim, para você entrar em tratamento, é preciso que você pare de usar, né? Por exemplo, programas que envolvem internação. Para você receber auxílio, você vai se internar aqui. Se internando aqui, você não vai poder usar. Acaba que para poder receber ajuda para parar de usar, a pessoa precisa parar de usar, e para muitas pessoas isso é muito sofrido, muito custoso emocionalmente, muitos sintomas físicos. Então, existe uma contradição aí, né? Que a abstinência seja a meta, mas seja também o que a pessoa tem que fazer, uma imposição. E isso é bastante complicado. A interrupção do uso de substâncias psicoativas é, em muitas situações, um passo não só necessário, como desejável para diminuir os agravos da saúde. As práticas de saúde pública, contudo, não podem descrever um modelo ideal a ser atingido como meta de sucesso. Porque a gente não vai trabalhar com o modelo ideal de você parou, pronto, a saúde foi cuidada. Não, como que a partir do seu contexto, da sua situação, da sua história, da sua singularidade, pode ser pensado um projeto de acompanhamento, um projeto de cuidado, né? Nós começamos a aula com esse slide, eu vou finalizar também, porque é algo para a gente sempre retomar. Como que é o olhar da psicologia? É um olhar para a singularidade, né? As relações possíveis do sujeito com a substância são múltiplas e também expressam as singularidades de cada um. A prática em psicologia, entendida como postura ética perante os diferentes modos de se relacionar com as drogas, lícitas ou ilícitas, implica em afirmar a singularidade, sem prescrições generalizantes e moralistas. Então, a ideia da aula de hoje é reforçar essa associação do cuidado com o olhar da singularidade no tratamento de pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias, mas, é claro, de uma forma geral. Nós estamos sempre, né, nessa matéria em que nós estamos estudando sobre diferentes diagnósticos, sobre diferentes quadros de sofrimento psíquico, é algo que sempre cabe afirmar, que sempre cabe ressaltar a importância do cuidado e do olhar para a singularidade, para que o cuidado aconteça.